Bom, hoje a gente vai falar sobre atendimento online na psicologia. Como que está a situação, essa questão do atendimento online? Então, o atendimento online começa a ser regulamentado na psicologia a partir de 2012, com a resolução 11 de 2012, que já permitia, né, o atendimento psicológico online e demais serviços realizados por meios tecnológicos de comunicação à distância. E essa resolução exigia que o psicólogo tivesse um site cadastrado no Conselho Federal de Psicologia. Depois, essas possibilidades de atuação são ampliadas pela Resolução 11 de 2018, que amplia as possibilidades de oferta de serviço online, mantendo essas exigências previstas na profissão e vinculando a um cadastro individual e orientação do profissional junto ao seu conselho regional para eventuais apurações em casos de prestações incorretas de serviço. Então, já era um cadastro online que se fazia, né? Então, com a Resolução 11 de 2018, o profissional da psicologia passa a ser responsável pela adequação e pertinência dos métodos e técnicas na prestação de serviço e já não tinha mais a necessidade de ser vinculado a um site. Ele já podia oferecer consultas ou atendimento psicológico de diferentes tipos por meio das tecnologias de informação e comunicação, e cada tecnologia deveria guardar coerência e fundamentação na ciência, na legislação e nos parâmetros éticos da profissão. Então, essa decisão de reformular a resolução anterior foi tomada na Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, que é a APAF, que é a instância máxima do Conselho Federal de Psicologia, em dezembro de 2017. Foi bastante polêmico, porque muitos psicólogos não aceitavam a ideia do atendimento online, né? Então, por essa resolução, a de 2018, já não exigia o site cadastrado, a psicóloga ou psicólogo já poderia oferecer consultas ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos, por meio de tecnologia da informação e comunicação. Cada tecnologia tem que guardar coerência e fundamentação na ciência, na legislação, nos parâmetros éticos da profissão, e cabia ao psicólogo fundamentar, inclusive nos registros da prestação do serviço, se a tecnologia utilizada é tecnicamente adequada, metodologicamente pertinente e eticamente respaldada. Então, ela substitui a oferta de serviços de orientação psicológica, né, de diferentes tipos, que era permitida até 20 encontros na resolução anterior, por consulta e ou atendimentos psicológicos, né, através de um conjunto sistemático de procedimentos e da utilização de métodos e técnicas psicológicas na prestação de serviços nas diferentes áreas de atuação, com vistas à avaliação, orientação ou intervenção em processos individuais e grupais. Já essa de 2018 não limitava mais o número de sessões e derrubava a restrição quanto ao atendimento psicoterapêutico, que antes era permitido apenas em caráter experimental. Ela substitui os processos prévios de seleção pessoal por processos de seleção pessoal. Quanto à utilização de instrumentos psicológicos, a exigência é que tivessem devidamente regulamentados por resolução pertinente, ou seja, eu vou atender com uma técnica que seja reconhecida pela psicologia, né, com uma linha psicológica que seja reconhecida pela psicologia. Não vou fazer
atendimento com alguma técnica ou teoria que não seja reconhecida pela psicologia, é óbvio, né? Então, também foi acrescentado a necessidade de que os testes psicológicos tenham parecer favorável ao sistema de avaliação de instrumentos psicológicos, que é o SATEPS. O SATEPS avalia e atualiza os testes psicológicos cujo uso é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Também ampliou as possibilidades, né? Então eu posso usar testes online desde que eles estejam regulamentados, né? Estejam previstos no SATEPS. Também ampliou as possibilidades de supervisão técnica dos serviços prestados por profissionais de psicologia, antes restritos ao processo de sua formação profissional presencial, realizada de forma eventual ou complementar, agora permitido nos mais diversos contextos de atuação. Mudou a exigência de cadastro de um site para a obrigatoriedade da realização de um cadastro individual junto ao Conselho Regional de Psicologia e sua autorização. Essa 2018 explicitava que o atendimento de crianças e adolescentes somente ocorre na forma da resolução com consentimento expresso de pelo menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade técnica por parte da psicóloga e do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Normatiza que o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência e dos grupos em situação de emergência e desastres pelo meio de tecnologia e informação previstos na resolução era considerado inadequado, devendo a prestação desses tipos de serviços ser executada por profissionais e equipe apenas de forma presencial. Ela ainda era válida no ano passado, então quando houve aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, os psicólogos que pretendiam prestar atendimento nessas situações de emergências e desastres tinham que se deslocar pessoalmente para lá. Também veda o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência pelos meios de tecnologia e informação previstos na resolução, devendo a prestação desse serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. A prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e comunicação, por meio dessa resolução, deveria respeitar as especificidades e adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. Em 2020, sai a resolução número 4, de 26 de março de 2020, que orienta psicólogas e psicólogos acerca da atuação online diante do cenário da pandemia de coronavírus, do novo coronavírus. Então, frente à crise sanitária provocada pela Covid-19, a nova normativa suspendia de forma excepcional e temporária alguns dispositivos da Resolução 11 de 2018, que regulamentava a prestação de serviços online, para flexibilizar essa forma de atendimento e assim evitar a descontinuidade da assistência à população nos meses que viriam, né, que seriam ainda de pandemia. Essa resolução 4 de 2020 reforçava que o cumprimento do Código de Ética Profissional da categoria, bem como o cadastro prévio na plataforma EPSI, junto ao Conselho Regional de Psicologia, eram prerrogativas para atendimento de forma remota. Dispunha sobre a regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de tecnologia de informação e de comunicação durante a pandemia termina que a presidente do Conselho Federal de Psicologia, considerando a declaração de pandemia, doença causada pelo novo coronavírus e as diretivas da Organização Mundial de Saúde de março de 2020, considerando os meios de tecnologia de informação e comunicação, considerando a resolução
de maio de 2018, resolvia que essa resolução regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio de tecnologia de informação e da comunicação durante o período de pandemia. E que era dever fundamental do psicólogo conhecer e cumprir o Código de Ética Profissional estabelecido pela Resolução CFP número 10 de 21 de julho de 2005, na prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e comunicação. Então, ainda era exigido esse atendimento ainda estava condicionado à realização de cadastro na plataforma EPSI junto ao Conselho Regional de Psicologia, em que o psicólogo tivesse registrado. O psicólogo tinha a obrigação, a responsabilidade de manter o próprio cadastro atualizado, a menos que houvesse algum impedimento por algum parecer desfavorável por parte do Conselho. Então, se o Conselho indeferisse a sua participação e que se ele continuasse prestando serviços psicológicos após esse indeferimento, isso incorreria em falta ética. Ela revogava os outros artigos da Resolução 11 de 2018 até que sobrevenha outra resolução do Conselho sobre serviços psicológicos prestados por meio da tecnologia da informação e comunicação. E aí, em setembro de 2004, a Resolução 9 de 2004, de 1 de agosto de 2024, a Resolução 9 de 2024, emitida em 1º de agosto de 2024, regulamenta a prestação de serviços psicológicos via tecnologias digitais de informação e comunicação e revogou as resoluções anteriores, a 11 de 2018, a 4 de 2020, e trouxe algumas novidades. A primeira delas é que não era mais necessário o cadastro na plataforma EPSI, que autorizava a prestação de serviços via TICs, as tecnologias de informação e comunicação, agora denominada de TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Com a nova resolução, com a vigência dessa normativa, para que o profissional preste serviços online, mediado pelas tecnologias, basta que esteja capacitado para o serviço a que se propõe, que ele seja formado, que ele esteja registrado no seu conselho, que ele esteja pronto para fazer esses atendimentos, que ele seja capacitado para fazer esses atendimentos, conforme artigo 1º, a linha B do Código de Ética do psicólogo, e com esse registro ativo no CRP da jurisdição em que ele atua. Então, cai aquela obrigação de ter o cadastro no EPSI. Outra novidade é que a norma não mais proíbe a prestação de determinados serviços via tecnologias da informação. Desse modo, a princípio, qualquer serviço psicológico pode ser prestado nessa modalidade, cabendo à psicóloga ou psicólogo avaliar tecnicamente a viabilidade para tal, considerando, dentre outros aspectos enumerados na resolução, as publicações científicas que fundamentam ou não recomendam a utilização das tecnologias de informação e comunicação no serviço ofertado. Nesse sentido, casos de violência, violação de direitos, urgência e emergência e desastres, cujo atendimento presencial era vedado na norma anterior, agora poderá ser prestado via tecnologias, caso o profissional considere viável essa modalidade de recurso para a demanda que lhe for apresentada.
Essa avaliação será pautada em uma reflexão ética e técnica que considere os elementos e contexto do caso. Ou seja, se prevê que o psicólogo tenha capacidade de avaliar a sua própria capacidade de prestar esse serviço sem mais um cadastro obrigatório para atendimento online. Continua tendo que considerar todas as orientações e regulamentações e o código de ética, mais que nunca, porque ele, do mesmo jeito, ele pode ser denunciado, né? Então, todas as nossas questões éticas continuam valendo, mas o atendimento online está desvinculado daquelas obrigações das resoluções anteriores. É isso.